projeto inviabilizador, mas tem que ser um projeto possibilitador, tanto da parte ambiental como da parte social, no qual as famílias querem sim ter o título de propriedade. E digo mais, só cuida quem é dono. Vocês querem ver uma área degradada, melhorada? Titulem a família e dê essa área da APP para eles, para vocês verem quanto aquilo irá melhorar. Porque quem não é dono, cachorro que não tem dono, mora de pau, ou que tem muitos donos por aí. Agora, eu nunca vi como que é o espírito humano em relação às áreas verdes, às áreas de APP. Quando elas forem regularizadas, a pessoa recebe a matrícula com gravação, com um gravame de 30% de área verde e 70% de área edificável, o quanto aquela família vai cuidar daquela área verde. E isso é 99% dos casos. As pessoas cuidam, mas cuidam do que é seu. E quando ela sabe que aquilo no qual ela efetivamente titulou-se terá um compromisso para cuidar, e ela cuida. E isso a gente tem visto muitos exemplos nesse sentido. Estive no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, numa comunidade de ex-militares, militares aposentados, 40, e eu, atrás da comunidade, passo um rio importante na cidade, Cruz Alta. E eles estão já com as ações, não saíram os títulos ainda. A prefeitura está em caminhão para o cartório, quinta-feira, inclusive um ano de tramitação naquela prefeitura, em caminhão para o cartório, um processo. E as famílias, os pracinhas, já estão plantando árvore para recuperar a orla, para recuperar a margem daquela APP degradada. Por isso que eu digo, confie nas pessoas, mas deem para elas os instrumentos legais para que elas possam agir, inclusive para recuperar o meio ambiente ambiental. E por último, dizer que a complexidade ambiental é o nosso prato cheio. Nós gostamos de trabalhar com essa questão ambiental porque nós temos o Ministério Público como parceiro dessas ações e com certeza, se ele ainda não fez vocês agirem na recuperação, logo logo ele fará. Só complementar ali que ele falou de áreas da União e da Marinha. Sim. Complemento. Áreas da União e áreas da Marinha. Hoje o SPU está muito aberto ao diálogo com a regularização. Áreas de Marinha, 33 metros na margem da praia, não tem jeito da costa. Área de Marinha, né? Existe um respeito a ser cumprido. Nós trabalhamos muito no litoral catarinense e gaúcho, onde a gente tem muito claro o que é uma área de marinha, o que precisa preservar e o que está consolidado aí paga o laudo para o SPU, que é uma taxa que se paga para o uso efetivo. Mangue a APP, mangue é uma situação complicada que inclusive pode ser considerada de risco. Mas aí caso a caso, depende da ocupação. João Pires, por exemplo, no qual nós estamos ajudando a prefeitura a fazer a regularização, tem uma área de mangue que foi totalmente já aterrada e que já perdeu essa característica de mangue. E, portanto, hoje é ocupada e, portanto, será regularizada também. São as primeiras 3 rodadas. Temos 2 inscrições ainda, e está aberto a terceira. Cadê o pessoal de Caçador aí? Vamos cumprimentar então. Ali. O Alencar Mendes, a diretora que representa aqui o prefeito municipal, né? Acho que não está funcionando. Então, representando o prefeito Alencar Mendes, a diretora de Habitação, Gabriele Bertato, representando o secretário de Assistência Social e Habitação, o senhor Januário Atanásio Santos, mas quem o representa aqui é o Carlos Wagner, que é gestor do Bolsa Família. Bom dia a todos. Meu nome é Carol, eu sou líder comunitário na Associação de Moradores. É uma ocupação de um antigo loteamento lá na década de 60, que
enquanto o município de Pinhais ainda pertencia a Piraquara, enfim. Nós estamos vivenciando hoje, essa área foi ocupada por 85 famílias, porque na época tinha uma restrição ambiental. Aí, exatamente como vocês falaram, assim, agora a questão ambiental, né, eu sou uma ecologista e luto pela questão ambiental desse equilíbrio. Né? Ele margeando a Piraí, enfim. Agora, a gente lutando como associação de moradores, na revisão do plano diretor, nós conseguimos inserir essa pauta da regularização, só que o município, em conversa com a prefeita Rosa Maria, que prontamente nos atendeu, só que ela falou assim, o Graciosa, o antigo loteamento do Graciosa, é o assunto mais complexo que existe no município deles. Tem até a vontade, mas não, assim, vai demorar para resolver. Esse foi o que eles trouxeram para a gente. Né? Tem a boa vontade, mas não sabe por onde começar. O que ocorre? Só explanando aqui como que é a situação. Então, esse loteamento ali, ele demandava de 2.400 lotes, foram ocupados hoje em torno de 80 chácaras, né, de moradores. O que eram lotes de 400 metros quadrados, hoje se transformaram às vezes em uma chácara de 14 mil, de 5 mil, de 2 mil, né? É uma comunidade já consolidada e o município não sabe como fazer isso, porque existe terrenos do governo, da Coapar, existe terrenos que o pessoal comprou na época e não pôde ocupar lá na época, porque eu não sei, alguém falou na época mesmo que iam construir, porque ia ser feita ali a represa do Iraí, né, de abastecimento, então vai lá. Aí passa um para o outro, enfim, tá esse problema em Pinhais hoje, que o pessoal não consegue resolver. E se tivemos na Comec, a semana passada, a Associação de Moradores, falou, não, esse aqui é assunto da Comec, então vamos conversar com a Comec. A Comec falou, não, mas isso aqui é do município, então fica essa peteca que ninguém consegue resolver e não sabe por onde começar. Então, agora, nessa revisão do plano diretor, tem essa pauta para essa próxima década, né? E a prefeita olhou para a gente e falou, Raquel, a gente quer resolver, mas nós nem sabemos como a gente vai resolver esse problema. Questão jurídica, né? Ali tem 5 tipos de proprietários. Falei, gente do céu, mas e a equipe técnica, né? Então, com quantas pessoas capazes, empresas capazes suficientes para resolver esse conflito? É uma área ambiental, conforme foi falado, quem mora cuida. Educação ambiental, a associação faz com os moradores, né? Fazemos o gestor, toda a infraestrutura que o município não fornece para nós cuidamos da área onde nós vivemos. Então, essa complexidade de pequenos lotes, 2.500 lotes que foram transformados em 80 chácaras, o município não sabe como resolver. Hoje, a densidade tem que ser pequena, né, uma densidade pequena para a região, mas, enfim, o assunto mais complexo. Tanto a Coapar, tanto a Comec, né, quanto o município, quem vive somos nós. Né? Nós moramos lá, nós não temos energia, nós não temos água, nós não temos saneamento. E nós estamos lá defendendo o equilíbrio do meio ambiente. A gente luta muito da questão ambiental. O Estado abandonou o Estado no sentido de Estado do Paraná, município, e quem cuidou, quem mora, quem cuida, quem cuidou da região são os moradores. Então a gente está nessa busca e é por isso que a gente teve essa oportunidade de estar hoje, né, nesse evento para poder trazer isso e fazer esse entendimento do que a REURB poderia entrar nesse caso, como que faria um REURB dentro de uma situação como essa, segundo a muito complexa. Bom dia, para mim é mais uma dúvida. Por exemplo, em Curitiba temos muitas ocupações, muitas delas históricas, né? E a dúvida é a seguinte: essa regularização ela pode ser feita
momento a gente está com alguns projetos em andamento. Aí eu quero fazer uma pergunta no seguinte: com vocês, a adesão das famílias, que vocês cobram depois, a adesão das famílias, como que está sendo nos empreendimentos que vocês trabalham? Porque lá eu iniciei alguns projetos e no orçamento que tinha lá 60 famílias, 20 foram para participar. Então quer dizer que a minha regularização fundiária no final vai ficar muito complicada. Iniciei um outro com 80 famílias, foi 30 famílias que foi participar. Então minha pergunta é essa: a adesão das famílias, os projetos que vocês estão fazendo. Vamos lá, três questões importantes. Da complexidade da senhora, qual o município mesmo lá? Pinhais. Toda área é complexa, não existe área simples para regularizar. Existem as áreas que são mais fáceis ou as que são mais difíceis, mas toda é complexa. Se a prefeitura não sabe como fazer, primeiro ela devia ter vindo aqui hoje, né? Quem sabe ter uma luz. Segundo, ela pode fazer curso, ela pode buscar a própria lei, ela pode fazer na internet. Então, tem muitos cursos para as pessoas, assessores jurídicos, se capacitar. Mas capacidade, curso, teoria, não vai resolver o problema de vocês. Não vai. Ela tem que botar a mão na massa. E é este dilema entre saber fazer, que normalmente as prefeituras têm dificuldade. O que eu sugeriria para a prefeitura de Pinhais? Primeiro, identificar muito claramente a área, instituir uma comissão, e essa comissão vai dizer: nós não somos capazes de fazer sozinhos, precisamos buscar ajuda. Como um médico, ou como um paciente, quando se sente doente, busca ajuda no médico, assim também o município que está doente precisa buscar ajuda em quem sabe fazer. E nesse caso, Pinhais precisa buscar ajuda, seja na Coapar, seja onde for que quer que seja, onde que a sua prefeita encontrar ajuda, ela tem que se apoiar. Agora, ficar do jeito que está, não dá, tem que evoluir. Evoluir significa regularizar essa área com 1000 famílias. E essa tem que ser uma meta para os próximos 2 anos da tua prefeita, quer ela queira ou não. Até porque vocês, moradores, já solicitaram isso. Então, a dica que eu digo: vão numa comissão com a prefeitura e protocolem o pedido de regularização do seu terreno, já indicando a aplicação da Lei 13465, que é uma lei federal. Protocolem esse pedido e cobrem dela agilidade. É o que eu teria para fazer. Se quiser que a gente dê um auxílio, um protocolo formal, simples. Então, só um recadinho: o Aguinaldo já vai fazer uma indicação de local para almoçar, tá? Guardem mais um pouquinho. Isso aí. Até porque a fome já está pegando. A segunda questão, sobre Curitiba. Está aqui a nossa colega colaboradora, está aqui, que tem um loteamento. Nós temos um loteamento em Curitiba, está aqui ela não. Onde está? Aonde? Ali? Vem cá. Eu quero dar um depoimento aqui. Ela, nossa colega colaboradora, nos procurou e ela vai falar sobre Curitiba. E eu acho que a pessoa mais indicada para falar do problema curitibano é uma curitibana. Tudo bem? 1 minuto, 2 minutos. Fale do nosso processo. Meu nome é Giovana, eu moro na Rua Fernando de Noronha, aqui em Curitiba. O nosso processo, a gente entrou em 2019 com a regularização da agricultura com a ajuda da DESC. Infelizmente, ficou parado todo esse tempo. A Prefeitura de Curitiba me devolveu todo o processo essa semana. A gente tinha conseguido assinatura dos moradores, a gente fez topografia, parecer técnico, foi devolvido tudo, todos os documentos para a gente, porque a Prefeitura aprovou uma lei, né, com cumprimento com a lei federal, e tudo tem que ser feito via e-mail. Então, todo o trabalho que a gente teve, eles nem chegaram a ler, me devolveram, eu vou ter que começar do
anos. A gente fez parecer técnico, nós colocamos que iríamos fazer asfalto, regularizar esgoto, e nem assim a Prefeitura de Curitiba foi alguém lá na área ver, ou foi alguém lá perguntar para a gente como estava o processo. Eu fui em 5 reuniões com o pessoal da Coab, que é a Coab que está mexendo, o pessoal da Melissa. Gente, me devolveram tudo. Terça-feira passada, eu tive dia 7, uma reunião com o pessoal da Coab, eles me devolveram todo o processo, eu não tenho começado nada. Eu não tenho uma associação de moradores, só tenho ajuda da DESC, somos 28 famílias, a área é uma área pequena, mas infelizmente Curitiba não vai para frente. Pessoal, ficou claro sobre Curitiba? Tem alguma coisa ainda a acrescentar? É a realidade de Curitiba. Digo, faço minhas palavras da nossa colega Jordana, que luta junto com a gente para evoluir. O vereador está indo aí? O vereador da subsidiária de Curitiba está indo aí? Infelizmente não. Devia ter ouvido isso, porque Curitiba precisa avançar. E se quer dar exemplo para o Brasil, como costuma querer dar, tem que fazer, não basta dizer. Com relação a Tibagi, parabenizar o secretário de Tibagi, o senhor que conseguiu construir essas casas, todo esse movimento. Falar de adesão. Nossas áreas, em geral, 90% têm adesão em quase todos os núcleos. 90%. Isso é uma fórmula, é um milagre, é o quê? É uma metodologia. É uma maneira de lidar com a pessoa, com as pessoas, e é uma fórmula que a gente usa, e essa fórmula está sendo aplicada há 30 anos. Portanto, ela tem muita assertividade nessas 3 décadas em como fazer. E eu diria que é possível você ter 100% de mobilização, 100% de adesão. As pessoas precisam primeiro acreditar, crer. Segundo, elas têm que parar de se enganar, e muito foram, porque muito prometeram, sem substância e sem continuidade. E terceiro, as pessoas têm que sentir a sinceridade do gestor público e na proposta ser real e verdadeira para ele. E esses 3 elementos fazem o chá da cura para a adesão ser unânime. Porque o problema não é sério, a gente começar e não ter adesão. O problema é que a empresa não tem nem a atividade que pode trabalhar em outros conversar as brigas. Olá pessoal, mais uma discussão aqui, tem mais uma, alguém levantou aqui, e aí lá. Bom dia a todos, meu nome é Carlos, pro Djalma, né? Esse é um assunto muito amplo até, eu acho que um dia para a gente se debater, eu acho que tem tanta coisa, tem tantas informações que a gente tão rico, né? Com tantas coisas acontecendo. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, mas moro aqui em Pinhais. Eu estava vendo o jornal lá de Santa Catarina, NSC, e estava falando sobre Lages. Eu vi o Tribunal de Justiça entregando, né, o Tribunal de Justiça entregando lá, mas não citou, eu queria deixar claro sobre ADS, né? Então não teve nenhuma citação no nome de vocês. E aí a minha pergunta é assim, como é que se pode fazer, trazendo os órgãos públicos, fazer com que eles enganchem essa ideia, né, e na divulgação? Porque eu fiquei sabendo, através de um grupo que eu participo, que é da Casa da Resistência, que é aqui em Curitiba, que teria esse evento hoje aqui, um evento rico, a minha esposa está aqui, que é lá de Pinhais também, né, que vai lá para a Associação de Moradores. Então, assim, olha, a gente precisa saber disso, a gente tem, como é que a gente vai resolver algumas situações no bairro contra a ter o registro de imóveis. Então, como é que vai ficar essa situação assim, sendo que é tão pouco divulgado, né, em um trabalho tão sério? Essa é a minha pergunta.
Gostaria de responder já essa questão de Lages, porque para mim isso é a ponto de honra. Né? Fiquei muito triste com as reportagens que a prefeitura fez de Lages, porque há 6 anos atrás eu morei em Lages. Eu fui no bairro Habitação, levei uma equipe de 10 pessoas, trabalhei e a prefeitura deu as costas para esse trabalho. Bairro Habitação, bairro universitário, fizemos carreira na prefeitura e quando é hora de entregar as matrículas e de os louros serem colocados nas cabeças, a prefeitura é quem leva a glória, o louvor. E, no entanto, o Tribunal de Justiça reconheceu, não a prefeitura, o Tribunal de Justiça reconheceu o nosso trabalho a partir do presidente do Tribunal de Justiça e do desembargador coordenador do Alegal, e cita no sua reportagem no TJ a importância da empresa de aço que teve naquele processo. E eu confio na justiça, mas não confio nos maus políticos, porque eles montam no cavalo dos outros sem estar tendo mérito disso. Eu gostaria de agradecer essa lembrança, porque isso foi uma mágoa para mim, porque eu botei vida lá dentro, a nossa equipe botou vida, mas na hora de comemorar, né, eles querem comemorar sozinhos. Isso é muito ruim. Como fazer para divulgar? Eu diria assim, a nosso termo de cooperação, parceria com a prefeitura é intensa. Aqui, em municípios menores, me parece que a coisa funciona mais, funciona melhor. Parece que os políticos estão mais perto do povo e o povo está mais próximo a cobrar do político. Enquanto que nas cidades grandes, os gestores, me parece-me que fazem muita propaganda, mas só propaganda e não focam na nada. Eu diria que movimentos como o movimento da moradia, movimentos populares, associação de bairros, que aliás é nosso parceiro em Lages, a Associação de Moradores, nosso maior parceiro, foi quem fez toda a diferença. Tanto é que nós pedimos para o desembargador, chame o presidente da associação para falar no ar, e foi feito assim. O movimento da moradia, o movimento da associação de moradores é fundamental nessa mobilização. E dizer para vocês que hoje, com a medida provisória Minha Casa Minha Vida, que à tarde vai ser profundamente debatido, melhor debatido, nós vamos linkar a regularização fundiária com a construção, a autogestão e também a habitação como um todo, porque as coisas estão indissociáveis. A edificação, a construção, a regularização fundiária se fundem numa política única, e assim que tem que ser, integrada, única, que a Lei Minha Casa Minha Vida agora trouxe de novo para ser executada e para ser colocada em prática. Obrigado pela colaboração, por ter me lembrado de Lages, porque realmente lá nosso parceiro é o Tribunal de Justiça, porque o prefeito foi deposto no mês passado pela corrupção do lixo, né? E infelizmente a justiça veio, mas o desembargador fez. Gente, nós temos 3 inscrições, 4 agora, e aí eu acho que nós encerramos, né, as inscrições, porque dado o adiantado da hora. Aí o Aguinaldo já faz a informação de um local para o almoço, uma indicação, mas depois das inscrições, né? Bom dia, eu me chamo João, sou representando hoje o Movimento Popular por Moradia. A gente está numa questão hoje, num terreno hoje que é da Prefeitura de Curitiba, porém está localizado numa região metropolitana chamada Campo Magro. E fica nesse impasse de, enfim, um joga a responsabilidade para o outro, um se isenta. A gente, enfim, claro que a gente tem o Ministério Público, tem a Defensoria, enfim, autoridades com a gente, né? Mas essa questão que você levantou do coletivo, do poder popular, né? A gente sabe que faz a diferença. A gente não tem nenhuma autoridade local lá que nos auxilie, que nos ajuda. Tem cerca de 800, 900 famílias, só na região de Campo Magro, na comunidade Nova Esperança. Tem também na região Six, Sabará, Tiradentes. E, enfim, a gente sabe que faz diferença, né? Essa questão da política, do movimento. Não tem infraestrutura nenhuma, tudo é feito pelos moradores lá da comunidade, não tem saneamento básico, a gente faz fossa ecológica,
e a gente faz como pode, né? E o que me pega um pouco, você falou que Curitiba deixa a desejar nessa questão, né? Que nem nesse caso, nesse terreno que a gente está, é um terreno de Curitiba, então já foi Fundação de Assistência Social antigamente, já foi colônia penal, enfim, e ficou abandonado lá por uns 10 anos. E a gente sabe que a situação das famílias, 98% das famílias são de extrema pobreza, assim, uma situação bem precária, sabe? Então, o evento do Dia das Crianças, a festa de Natal, a gente conta com o apoio das organizações, né? Enfim, a professora José que estava aqui, ela sabe melhor também a questão que ela corre junto com a gente, o deputado Renato Freitas, a Carol D'Artora, são os políticos que realmente se interessam, que tem algum, enfim. Eu só não entendi essa questão que você falou de Curitiba mesmo, né? Parece que eles não querem resolver isso. Na propaganda do Ratinho, do Greco, a gente vê, nossa, parece que são os santos, né? Mas não tem nada disso. Fala tanto em questão de sustentabilidade, de cidade exemplo, cidade modelo, e não, a gente não vê isso. Não, a nossa comunidade, por exemplo, não está no cartão postal de Curitiba. Então, eu queria que você talvez pudesse explicar um pouco dessa questão de Curitiba mesmo, da prefeitura, enfim, qual que é o envolvimento deles, porque, como eu falei, a gente não tem apoio nenhum lá dentro, e assim, a gente constrói casa sob sol, sob chuva, sem apoio nenhum, tanto da prefeitura de Campo Magro, que se isentou inclusive passa um caminhão de lixo lá de Curitiba, que pega lixo aqui de Curitiba, leva lá para dentro de uma associação que tem, e o próprio lixo da comunidade eles não recolhem. Isso a comunidade que faz. Então tem famílias lá, a gente tem, cada família dá um valor simbólico lá de R$10 para ter os moradores que recolhem o próprio lixo. A gente tem coordenadores, tem lideranças, tem setores, mas a gente faz o que pode. A gente não é um coach, a gente não é um CEO, não é uma empresa de gestão. Então, enfim, até gostaria depois de a gente conversar melhor e enfim, pegar o contato de vocês para a gente ver o que a gente pode unir e somar junto, né? Porque a gente sabe que o poder emana do povo. Se a gente deixar pelo prefeito, enfim, pelos governadores, nada acontece. Eles não estão preocupados com a gente. Essa é a verdade. Eles só estão preocupados quando tem lucro, quando tem dinheiro. Mais três duas sessões aqui e aí a gente segue. Bom dia a todos. Sou Gerson Pereira, da UNAM, São José dos Pinhais, União da Associação de Moradores e Entidades Sociais, São José dos Pinhais e região. Eu faço parte do Conselho de Habitação de São José dos Pinhais. Podemos convidar na próxima reunião do Conselho, no próximo mês? A segunda pergunta, independente dos terrenos e das situações, vocês ajudam a solucionar o não direcionamento? Temos vários casos lá em São José dos Pinhais, se é privado, se é Estado, se é município. E esses dois salários mínimos é o máximo ou há a possibilidade de aumentar mais no custo dos moradores? Aproveitando, né? Caso tenha associações que não estejam regularizadas, a gente dá total apoio e suporte, porque muitos órgãos públicos não respeitam devido à associação não ter o CNPJ, não ter o estatuto, aí não tem esse reconhecimento. E sugestão ao cenário hoje, fazer mais eventos desses para atrair mais comunidades. Se faz um a cada 6 meses, um a cada 9 anos, que massa, faz 5 horas, 6 horas. E é triste também, nos grupos regionais, não ter representantes públicos aqui, só assessores, qual a importância que eles dão nas moradias e nas habitações? Somente em época de campanha? Mesmo sabendo que a gente tem que
E lá tem uma área onde todo mundo começou, os donos dessa área começaram a fazer chacrinhas de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. E na necessidade, porque na cidade está muito caro, todo mundo está indo para lá. E daí o pessoal fica sem condição, eles vendem só por recibo. Ninguém tem condição de escriturar esse terreno. Eu gostaria de saber por onde eu tenho que começar. Nós não temos associação organizada, não temos nada. Mas nós precisamos organizar nosso terreno, para que mais tarde nós sejamos realmente donos dele, né? Então eu não sei qual é a saída que eu tenho que encontrar para isso. Eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês, se possível. Última inscrição aqui. Olá, meu nome é Raíssa, eu estou falando em nome do mandato da Jorge Atraz, vereadora aqui de Curitiba. E complementando o que o camarada falou, Curitiba tem 453 ocupações de moradia, 4.012 casas sem banheiro. E a gente tem uma dificuldade dentro da Câmara de Vereadores e nos órgãos públicos competentes de mapear essa situação, justamente porque ela é escondida. O terreno de Campo Magro não é o único que fica nesse jogo de responsabilidade de qual município. A gente tem as ocupações de SIC que se dividem ali, o nosso prefeito joga para Araucária devolve para cá e elas ficam ali. E uma das dificuldades que a gente tem encontrado também, daí agora falando como movimento social, é a dificuldade burocrática. Às vezes de fazer uma associação de moradores, CNPJ, com tudo, que acaba assim se tornando mais um fator dificultante para essas ocupações acessarem os nossos meios, sejam de editais, de ajuda de movimentos sociais e etc. Minha pergunta era como que a gente pode deixar uma maneira mais popular de ajudar essas ocupações. E ainda falando como comunicadora popular, todas essas ocupações, esses mapeamentos, eles vêm de iniciativas de comunicação popular e de movimentos sociais. Aqui em Curitiba, no Paraná, a gente tem Brasil de Fato, que acaba denunciando, contando essa Curitiba que ninguém vê, mas a gente não tem o apoio de outros tipos de mídia, como o colega falou aqui do lado. Muitas vezes a gente luta, faz todo um trabalho com o movimento social e aí vem a prefeitura ou o próprio governo surfar em cima, dizer que aquela regularização foi deles. Eu posso citar a ocupação Tiradentes, que alargou as ruas, colocou postes, fez uma melhoria no terreno e na propaganda do governo estadual foi usado como se fosse uma ação do governo. Tanto que eles só mostraram na propaganda a ocupação já pronta, eles não conseguiram mostrar a filmagem de uma obra porque realmente não fizeram, né? Então, assim, a gente tem todos esses desafios. Eu queria saber como é que é a experiência em Santa Catarina para que a gente possa replicar aqui no Paraná. E eu queria comentar também, desculpa, que a Câmara de Vereadores, junto com a professora Josete, Jorge Atraz, a gente tem questionado, pedido os pedidos de isenção e doação de terrenos públicos da prefeitura. A gente tem feito uma luta muito grande para que virem moradias. Então, assim, em Curitiba, numa cidade diante do fascismo, de toda a conjuntura que a gente vive, existe uma resistência ali. Primeiro, a área pública e privada não tem restrição nem diferença para a regularização. Se regulariza tanto pública como privada indiscriminadamente. Não há nenhum impedimento de fazer a regularização, inclusive sobre áreas verdes que já desafetaram o corpo. Segunda situação. A política boa sempre é bem-vinda na regularização e habitação. Nós temos exemplos de vereadores, prefeitos, gestores públicos, políticos, que se envolvem diretamente na mobilização, se envolvem até mesmo lá em Dayal, Santa Catarina, uma cidade grande. Lá temos uma rua, Boa Esperança, inclusive o vereador é de lá, ajudou muito na mobilização das pessoas, fazendo, incentivando, motivando, articulando junto à prefeitura, agendando interesses da comunidade. Enfim, a
política boa sempre é bem-vinda. Agora, tem também aquela política ruim, né? Que só aparece na hora de entregar o título, só aparece na hora de fazer propaganda, e na hora de fazer botar a mão na massa, está longe, está distante, não quer saber ou não se envolve. Para mim, o bom político é aquele que começa se envolvendo lá no início dos trabalhos. E aí o senhor de Tibagi, com certeza pode contar com os vereadores, que são mobilizadores sociais, no princípio, e acima de tudo. São pessoas que têm influência na sua comunidade e devem ser envolvidas. É a política boa, que vai resultar em benefício para a comunidade. E isso é absolutamente memorável. Eu queria lançar um desafio aí para cada um de vocês, fora, dentro de Curitiba. Se vocês têm nas suas cidades o interesse de levar esse evento, levar esse debate, esse seminário para a sua região, para o seu município, por favor, nos contactem aí nossas equipes, conversamos. A gente só pede, vocês ajudariam a mobilizar, trazer gente, porque hoje nós esperávamos aqui 120 pessoas, tivemos 95, muita gente não veio. Então, a mobilização, essa articulação toda, você sabe quanto tempo nós demoramos? 6 meses. Esse seminário custou, sabe quanto para nós fazer? Para vocês virem aqui de graça, claro, não pagaram nada, custou 12 mil reais para a gente. O custeio dessa, toda essa situação aqui custou 12 mil reais. Isso que nós não planejamos tudo bem e direitinho. Então, querem levar esse seminário lá para o seu município? Topamos. Mas precisamos do compromisso de mobilizar as pessoas, preferencialmente gestores, lideranças, vereadores, que vão fazer parte desse importante debate. Quero lançar esse desafio para quem quiser, a quem interessar, possa. Sobre mais eventos, então, podemos sim, estamos juntos, desde que a gente se comprometa nessa empreitada lá no seu município, na sua região ou no seu bairro. Sobre regularização rural, tem uma confusão muito grande sobre o que é a regularização rural, o que é a regularização sobre chácaras que estão fora do perímetro urbano, mas que têm utilização para fins de moradia e não de produção rural. É uma confusão muito grande. Esse é um assunto complexo. Não conseguiria tratar em uma hora. Teríamos que trabalhar a questão do Estatuto das Cidades, do REURB integrado lá com a lei do Código Florestal e mais a fração mínima para parcelar e para se tornar o módulo rural. Isso tudo teria que fazer um debate mais profundo, mas eu vou resumir que toda a área que está próxima ou integrada à cidade e que tem como fins de moradia e não de produção agrícola propriamente dita, ela pode sim ser regularizada pelo REURB, desde que ela tenha uma configuração mínima que não ultrapasse o módulo mínimo rural, que é 20 mil metros quadrados, em média, e que tenha aceite condições de ser regularizada e integrada ao plano diretor, ao perímetro urbano, e que isso seja também um entendimento do gestor público no seu escopo lá de gerenciamento. Então é possível sim, inclusive em áreas que são matrículas rurais, regularizadas e transformadas em matrículas urbanas, desde que tenha uma série de condições de pressuposto contempladas no processo, e que a prefeitura, que foi o caso de Maceira, da onde você conheceu, aliás, nós estávamos lá num distrito rural, com lotes de 1.000, 2.000 metros quadrados, mas que a finalidade principal era urbana, era no centro, era urbana, e nós regularizamos todo o distrito. Nas configurações existentes, eram matrículas rurais, porém regularizamos ela de forma plena e completa, no REURB, porque a lei prevê isso. Agora, não dá para regularizar isso aí, o Estado ainda precisa aprofundar muito, inclusive no Paraná, a regularização rural. E isso é um espinho tão grande, porque afeta a Amazônia Legal, afeta as áreas de grilagem, as áreas improdutivas e produtivas, e esse é uma celeuma que ainda não está resolvida no país. Porque regularização rural é um
debate tão complexo quanto a regularização urbana, que está andando bem, de certa forma, independente de Curitiba ter ou não essa postura. Mas a regularização rural avança muito pouco, porque é um tema extremamente complexo e tem a ver, inclusive, com a preservação do meio ambiente, que é uma exigência internacional. Então, sobre o rural, a gente precisaria fazer talvez um seminário só sobre isso, e a nossa especialidade hoje é a regularização urbana, e entra talvez o chacreamento, que é um fenômeno muito comum no oeste do Paraná, e inclusive a promotoria está absolutamente em cima dos prefeitos para resolver esse problema, e nós estamos encarando de frente exatamente as promotorias de justiça o fenômeno do chacreamento, e tentando dar conta de uma forma muito complexa de um parcelamento que às vezes foi feito em função de áreas e chácaras de lazer, não propriamente de moradia, e que no futuro viraram moradias para as pessoas. Mas enfim, é possível sim. Eu acredito que as questões em geral foram tratadas, eu acordei, não lembro de ter furado nenhuma, mas se furei, peço desculpas, podemos conversar também no particular. Creio que a fome chega e o almoço vem, e passou a palavra a Paulinho para as considerações finais. Bom, pessoal, nós agradecemos em nome da DEASC, em nome das entidades que compõem esse seminário, a União por Moradia Popular Nacional, Estadual, o IDES, que estiveram na organização, os apoios, o vereador Borba, que estava no apoio também, enfim, todas as entidades. A DEASC cumpriu nessa primeira parte esse debate, e à tarde nós teremos um importante debate, também complexo, profundo, e que nós contamos com a presença